Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da Conexão Odonto. Hoje, nesse dia, nós vamos ter um tema muito especial, a odontologia que inspira. Especial Outubro Rosa, porque cuidar é um ato de amor, prevenir é um gesto de vida. Hoje temos o privilégio de receber o professor Ricardo Fischer, que é referência nacional e internacional na odontologia e na medicina periodontal. Professor Ricardo Fischer, Dr. Ricardo Fischer, é um profissional que representa para todos nós a excelência da ciência e o compromisso com o ensino. Professor Ricardo é professor titular da UERJ, foi formado por aqui, é professor, é médico, o currículo dele está enorme, não consegui gravar, mas é vice-diretor da Faculdade de Odontologia da UERJ, ele é professor de periodontia, titular da UERJ, ele é diretor do Instituto da PUC, Da PUC, é conselheiro do Conselho Regional de Odontologia e membro da Academia Brasileira. Esse é o mínimo. Odontologia. Falta alguma coisa ainda? Não, tá bom. Esse... Já tá bom, já tá bom. Então, professor, seja muito bem-vindo. E o mais importante de tudo, nós é que estamos na casa do professor. Então, obrigada já desde já por nos acolher na sua casa. Bem-vindas 2 vezes, Professor, a sua trajetória, ela une medicina e odontologia. Como que foi essa jornada e essa escolha? Bem, obrigado pela gentileza do convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bem, a medicina era o meu sonho de consumo quando era menor. E porque achava que queria atender e ser médico mesmo e ter uma... Mas ao longo do caminho do curso, eu não fui me entusiasmando. Não era o curso que me entusiasmava. Eu sempre gostei muito de estudar. E na medicina não era a mesma coisa. E aí, quando acabou o curso, eu vi que não ia muito à frente. E aí eu resolvi fazer odonto. Então aí eu fiz outro vestibular. Aí passei de novo aqui para a UERJ. Eu sou um filho da UERJ. Eu fiz medicina aqui e fiz o odonto aqui. Depois fiz especialização aqui. E depois hoje sou professor. Então eu sou um filho da UERJ. E aí eu fiquei até 84, como dentista, 80 médico, 84 dentista, e aí depois fiz concurso para cá. E aí depois, quando fui fazer o mestrado e doutorado fora, na Suécia, quando eu voltei, eu abandonei a medicina. Então hoje eu não exerço mais a medicina, fico só no odonto, mas até 88 eu trabalhava nas duas. Nossa, muito incrível a sua jornada. Bom, deixa eu te perguntar, o que ampliou o olhar clínico e humano nessa junção de medicina com odontologia? Eu acho que a medicina a gente tem uma visão mais completa do paciente, mais global. A gente acolhe mais o paciente. Eu acho que isso é uma lição para nós dentistas, de que nós precisamos acolher o paciente, receber o paciente, ouvir o paciente. Na medicina a gente tem essa experiência mais clara, porque a gente tem que ouvir, tem que saber o que o paciente tem e tem que acolher, porque o paciente muitas vezes chega muito ansioso, com muitos problemas e acaba que a gente tem que ouvir. Isso acho que é uma coisa que a medicina ensinou. 2 coisas. Outra coisa que a medicina ensinou é nunca desesperar com as coisas, sempre ter calma que você vai resolver o problema. De alguma forma você vai resolver o problema. A medicina dá muito isso. As emergências você tem que resolver. Dá um suporte, bem grande. Então, me deu essa experiência de lidar com essas situações mais dramáticas muitas vezes. Então, acho que isso foi a parte boa da medicina e a parte do acolhimento, de você ouvir a pessoa. Eu acho que isso a gente precisa na odonto também, muito. Eu acho que qualquer área da saúde precisa disso, mas acho que a gente na medicina teve um pouco mais forte, mas isso a odonto também tem que ter isso muito forte. É porque muitas das vezes a gente se preocupa muito de dar o resultado que o paciente quer. Ele quer sair com um dente bom, então eu escuto menos e já vou logo exercendo alguma atividade, fazendo um procedimento, Às vezes querendo fazer uma coisa que ele não quer. Às vezes a gente quer propor coisas que o paciente não quer. Tem que ouvir o que ele quer e tentar entregar o que ele queria, não o que você queria, o que eu queria. Acho que esse é um exercício de humildade que a gente tem que ter, de poder. Você tem que fazer o que o paciente quer, óbvio.
dentro dos limites, né? Não vai fazer qualquer porcaria, qualquer coisa, mas nem sempre o que eu quero, o paciente quer ou pode, nem sempre ele pode. Então, a gente tem que dar alternativas de tratamento para o paciente e ver o que para ele qual é a melhor dentro das alternativas que você tem certeza que pode dar certo. Seria que ter uma escuta mais ativa, né? Eu acho. Uma escuta ativa de fato, né? Sem dúvida. Não apenas só para informação e anotação. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que ouvir o que o paciente quer e tentar. Isso é tão simples, é tão básico, né? Isso é tão básico. O paciente chega com a queixa. Por que a gente não ouve? O paciente, na medicina tem isso, queixa principal, né? Por que a gente... O odonto tem isso também. Qual é a queixa que o paciente tem? Se ele quer fazer A e eu não quero fazer o A, quero fazer B, eu não vou estar satisfazendo, não vou estar respondendo a demanda dele. Não dá, não dá. Tem que, se ele pede A, você tem que dar A. O mais próximo do A. Então. Não, porque muitas vezes ele pode querer uma coisa que você não pode fazer. Isso também não vamos fazer qualquer coisa a qualquer preço, né? É interessante que a gente tem visto, assim, bastantes profissionais que fazem um caminho inverso, né? Então, que vem, às vezes, da odontologia e vai para a medicina. Aí já vem já com aquela, eu vou fazer minha anamnese, vou escutar ali do meu jeito. E vai chegar lá, vai se encontrar com essa necessidade de ter muito mais, né? Eu falo, o médico, ele pega a caneta e ele vai anotando, ele precisa anotar, né? Então, acho que isso já é um exercício, um treinamento bom. E é interessante ter sido ao contrário, né? Lhe deu uma experiência que... Eu acho que foi uma boa... E hoje, quer dizer, há certas coisas que acontecem na vida, né? Na época, não tinha nada de periodontia médica. Não existia essa história. Isso é de 89, final de 89 para cá. Quer dizer, quando eu entrei, não tinha nada disso. Quer dizer, e quando eu comecei a me interessar por essa parte, o fato de eu ter feito a medicina me ajudou muito, porque muitos dos meus colegas são agora professores aqui do Hospital do Pedro Ernesto, aqui no UERJ. Ou seja, as portas se abriram. Então, o fato de eu ter feito a medicina abriu as portas para eu fazer essas pesquisas na periodontia médica. Então, como é que as coisas, às vezes, a gente não entende muito por que acontece lá atrás, mas quando a gente vai para a gente olha mais à frente, a gente vê, graças a Deus, eu tive essa possibilidade de fazer a medicina e por acaso, os meus amigos estão aqui no hospital agora e abrem as portas. Porque ele deu voz, né? Que muitas das vezes nós não temos voz. Às vezes a gente quer falar e as pessoas não escutam. Então eu venho um profissional que é médico, que é colega e tudo, e ele está falando, opa, agora eu vou escutar, porque não é alguém que não conheça tudo dentro da medicina. Então eu acho que isso foi essencial para a gente, né? Para a periodontia em si, nos abriu as portas através do senhor, abriu para todos nós, né? Isso infelizmente é verdade, né? Nem sempre o dentista é reconhecido como profissional da saúde. Isso acho que está mudando, isso acho que mudou, mas alguns anos atrás já teve uma aluna que foi fazer uma tese num hospital, numa maternidade, era de baixo peso, que a gente ia trabalhar com baixo peso, e o médico disse que não, você não vai fazer isso aqui, porque isso não existe. Como é que tem essa relação da periodontia com a gravidez? O útero é longe da boca. Quer dizer, um argumento tão ridículo, tão baixo, né? Mas é porque não considera, nunca ouviu falar de sangue, né? Certamente ele nunca ouviu falar de sangue. Mas é só para mostrar como é que o dentista não era visto, ouvido como profissional da saúde. E também tem a questão da clínica, né? Eles ficam visando que a odontologia é só dentro de uma clínica. E aí acaba não tendo aquela visão, né? Que é também um profissional da saúde, que também está na área, também tem resposta, tem voz. Perfeito. Eu acho que e aí eu acho que um pouco culpa nossa também, sabia? Eu acho que muitas vezes nós dentistas, não nos colocamos como profissionais da saúde. Né? Então a gente tem que se posicionar, tem que se mostrar. Não, nós somos profissionais da área da saúde, a gente não é só estética, nada contra estética, nada contra estética. Mas a estética, quando a gente fala que é na restauração, é estética, mas né? Então, mas na pele hoje em dia, né, também fala muito, a gente tem muita cirurgia plástica e é fantástico, porque trouxe a pério mais para próxima da odontologia, né? Então é fantástica, mas não é estética só, ela é saúde. E aí a gente tem que se mostrar como profissional da área da saúde também.
E às vezes quando a gente está assim, conversando e está falando, e está naquele início, ciclo básico ali, que você leva o aluno para a saúde coletiva, aí puxando para meus alunos, olha, aí fica, hoje eu tenho que assistir essa aula e tudo. Então ali é que a gente vai tentar mostrar o que é um profissional, né? Porque é justamente nessas disciplinas básicas que você vai ampliar o seu conhecimento e vai entender o que de fato realmente você é como profissional de saúde. Seu posicionamento, a sua forma que você fala, que você conversa, que você se dirige a um outro profissional, né, solicitando uma orientação, solicitando um ajuste. Então aí a gente já vai ganhando. Mas eu acho que a gente está começando a melhorar sim, bastante. A estética não deixa de ser uma parte da saúde também, não é? É saúde também. Lógico. Porque você está devolvendo qualidade de vida para essa pessoa, né? Autoestima. Então, é perfeito. Só que, às vezes, as pessoas, a comunidade, a população não nos vê como um profissional de saúde, vê simplesmente uma pessoa que vai dar uma coroa, né? um técnico que vai me dar uma coroa bonitinha, vai me dar uma gengiva bonitinha e assim por diante. Mas isso também, né, professor? Eu acho que a gente vem mesmo de uma luta, até histórica, porque nós começamos uma profissão sendo altamente técnicos, né? Nós viemos lá dos cirurgiões barbeiros. Então, eu acho que a gente está ganhando, que a gente vai conseguir com profissionais como o senhor, mostrando realmente a importância. Eu acho que com o tempo a gente vai ter mais a postura de que nós somos profissionais de saúde. A nossa escolha é uma ciência médica, né? Você faz uma faculdade de ciência médica. Então, a hora que a gente tiver esse posicionamento, a gente vai chegar lá. Eu acho que mas melhorou muito, eu acho que está melhorando muito. Eu acho que essa percepção já melhorou muito. Né? E sabe como que eu acho que teve uma melhora? Quando nós vemos que hoje em dia nós temos um grande número de mulheres dentro da profissão, que ela deixou de ser uma profissão que é só agora com força, né? Antigamente ela era uma profissão que exigia o quê? Que o homem fosse rude, né? Quando você vê lá no ele tinha que ser homem, tinha que ser rude, tinha que ser forte. A gente não tinha anestesia, tinha que fazer as exodontias na força, tinha que fazer tudo isso. Conforme foi avançando e foi vindo os estudos, então hoje em dia é uma profissão que pode ser homem, pode ser mulher, você pode ser o que você quiser, você escolhe o que você quer ser. E vai ser um excelente profissional que não exige mais agora só aquela força bruta. Então, isso já fez a gente também mudar um pouco, né? Faz sentido. Hoje, você vê, a odonto e a medicina, a odonto, então, é basicamente uma profissão feminina. E a medicina também cada vez mais. A medicina cada vez mais. Na minha época, tinham poucas mulheres, né? Por um tempo atrás. mas hoje já também as mulheres estão, quer dizer, são duas profissões que estão se tornando. A odonto já se tornou, né? E a medicina está caminhando. Quando você vê esse lado que está indo científico, você vê que acaba com a luta entre gêneros, né? Entre as possibilidades. Então, tem lugar para todos. Com certeza, isso não existe, né? É uma ciência, né? Não existe essa divulgação. Com certeza. Não existe, isso é absurdo, mas ainda acontece de vez em quando, mas melhorou muito. A odontologia ela vive um momento, então, de transformação. Então, a gente tem inteligência artificial, as terapias regenerativas, tecnologia digital, né? Como o senhor vê, o papel da periodontia nesse novo cenário. Eu acho que a periodontia hoje a periodontia tem muita ela se intercala, basicamente ela interage com todas as disciplinas, né? Praticamente não, ela interage com todas, com a endo, com a orto, com dentística, porque toda ela com implante, toda ela se interfere, a periodontia está envolvida em todas elas. E eu acho que o interessante é como é que a periodontia hoje como ela tem dados longitudinais, então você sabe a previsibilidade de um tratamento periodontal, você sabe a previsibilidade de um enxerto, você sabe a previsibilidade, você consegue saber a previsibilidade a longo prazo da sobrevida de um dente, depois de uma terapia básica, depois de um enxerto ósseo, depois de uma membrana. Então, isso é um grande conhecimento. Hoje nós temos muito mais elementos para a gente poder pensar em o que fazer em um determinado dente. Hoje ainda continua essa discussão de extrai ou não extrai dente, né? De extrair dente para botar implante, né? Que é tem uma discussão ainda. Mas, sabe, hoje a gente tem muito mais dados para dizer qual é a previsibilidade de eu tratar um dente e eu saber que daqui a 10 anos ele vai estar na boca. Qual é a chance de ele estar na boca?
Qual é a chance de ser... Porque é uma briga constante ainda de dentistas que querem extrair os dentes para botar implante, com o argumento que o dente é menos confiável que o implante. Não é verdade. Não. Não é verdade. A ciência mostra isso, os dados mostram isso. Eu gosto muito do número. E aí os números mostram que a previsibilidade que o dente vai ficar na boca é a mesma do implante em 10 anos. Então para que eu vou tirar um dente e botar implante? Não sou contra implante, não é isso. Mas eu Ele sou tem contra indicação, né? extrair um dente bom, com suporte ósseo de 1/3, 50%, 30%, 50%, para botar implante, dizendo que o implante é melhor que o dente. Não é. O Lang é um professor famoso na pele, suíço, e ele recentemente botou um vídeo nas redes sociais que ele falava assim: nós não podemos ser exodontistas, nós somos dentistas, nós não somos exodontistas. E é isso, a gente não tem que ficar tirando o dente à torta direito. Nós fomos treinados para manter dente. Se a gente perder essa expertise, não vamos ser mais dentistas, esquece. Então, nós fomos treinados para manter dente. Não é? Lógico, se não tem dente, coloca implante. A melhor opção para botar um implante é onde não tem dente. Porque eu não quero que tire dente para botar implante. É só entender isso, né? Só entender que ele não é substituto, ele na verdade ele vai ser colocado quando já não existe mais. O tratamento periodontal, isso, eu ouvia isso, talvez você ainda não ouça tanto. Você talvez já ouviu que periodontia é enxugar gelo, não serve para nada. Eu ouvia isso muito. Você ouviu isso? Então quer dizer, você talvez já não ouça. Ótimo que você talvez não ouça. Mas a gente sabe qual é o tratamento periodontal, é previsível, funciona. Então, tem medo de enxugar gelo, ele é absolutamente confiável. Eu fiz periodontia em 95, né? Tá. Com o meu professor, o professor Mário Grosman. Sim. Professor Mário Grosman, beijo pro senhor. E depois ele foi fazer implante, né? Sim, aí foi quando sim. ele saiu e foi fazer fora Ele lá. fez lá onde eu fiz também. E voltou. Ele voltou um pouco antes. A primeira vez que eu lembro de ter ouvido falar em implante e tudo, ele fez uma cirurgia ao vivo e foi filmado em videocassete, assim, passado depois na televisão, para a gente poder ver o que era um implante, né? E era uma cirurgia que demorava, lembra disso? Não era... Sim. Eu lembro que era quase que o dia inteiro ali no... O Mário a gente teve na Sobrap, Sociedade Brasileira de Periodontia e Implante, agora, 2, 3 meses atrás. Não, foi um mês atrás. Foi um mês atrás. Foi mês passado. Uma batalha de conceitos, né? Foi justamente com o Mário. O Mário defendendo o implante e eu defendendo o dente. Então, quer dizer, mas não houve discussão, mas é a apresentação das evidências. Por que usar um e por que usar o outro em determinado momento? Tudo tem sua hora. E quando então nós falamos em saúde, nós não podemos esquecer que o cuidado ele vai muito além da ausência de doença, né? Então, nesse mês de outubro, nós vivemos essa campanha que une ciência, empatia e prevenção, chamado de Outubro Rosa. Eu e Naoane hoje viemos caracterizadas, né? Esquecemos de falar com o professor para poder vir, mas... Eu até ganhei uma caminhadora, teve jornada acadêmica aqui semana passada, retrasada, por 15 dias. E ela era tudo rosa. Soubesse, soubesse, podia ter vindo camisa rosa. E é dedicado, então, ao câncer de mama, né? Bom, a prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas. E o dentista também tem um papel importante nessa jornada, já que a saúde reflete o estado do organismo como um todo. Nós já sabemos, né, com base em estudos científicos, que as doenças periodontais crônicas estão associadas a maior risco para algumas doenças sistêmicas, como câncer, diabetes e as doenças cardiovasculares. Essa relação, ela reforça, então, a importância dessa visão integrada entre a odontologia e a medicina. Professor Fischer, o senhor tem formação médica e odontológica. O que as pesquisas mais recentes têm mostrado sobre essa relação entre a saúde bucal e as doenças crônicas, especialmente no contexto do câncer e das doenças cardiovasculares? Esse é um tema que eu gosto muito, né? Quer dizer, isso é uma... A gente tem que entender periodontite como uma coisa. Periodontite é uma inflamação crônica. É uma doença inflamatória crônica. Da mesma forma que o diabetes tipo 2 é um processo inflamatório. Da mesma forma que as doenças cardiovasculares relacionadas à aterosclerose
são doenças inflamatórias crônicas. Cânceres têm um perfil inflamatório. Então, e aí tem vários, você pode falar até de prematuridade, baixo peso, que a prematuridade, ela é um processo inflamatório. Então, quer dizer, todas essas doença intestinal inflamatória crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, quando você fala, eu tenho na odontologia, eu tenho o quê? Uma doença inflamatória crônica, periodontite. Então, por que essa doença não pode estar interferindo em outras doenças que estão acontecendo? E é isso que essas pesquisas, desde 89, que foram as primeiras pesquisas, mostraram isso, que você tendo periodontite, você aumenta o risco de infarto, você aumenta o risco de derrame, você aumenta o risco de ter mudança renal crônica, você aumenta o risco de ter diabetes, você aumenta o risco de ter a grávida ter um bebê prematuro ou baixo peso, então Alzheimer, câncer. Então, quer dizer, todas essas doenças crônicas, quando você tem uma doença inflamatória crônica, periodontite, ela pode interferir nessas doenças. O que a gente ainda precisa, essa é a nossa cereja do bolo, o que a gente ainda precisa é mostrar que o tratamento periodontal, ele reduz esse risco. Então, essa é o que está faltando. Por exemplo, eu tratar a periodontite, eu vou diminuir o risco da pessoa infartar. Eu tratar a periodontite, eu vou diminuir o risco da mãe ter um bebê prematuro. Então, isso ainda falta. Então, esses são os próximos desafios que a gente tem de mostrar que o tratamento periodontal reduz o risco do desfecho primário das doenças. Morrer, insuficiência renal crônica, hipertensão. Então, isso é o que está faltando. Mas as associações, não tem muita dúvida não. Não tem muita dúvida não. Que elas estão associadas. Né? Então, isso é uma grande coisa. Esse é o tipo da coisa que eu não entendo como é que a medicina ela só tem a ganhar com essa parceria. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela sugere que a medicina e a odontologia trabalhem juntas. E faz todo sentido. É a típica situação do ganha-ganha. Todo mundo ganha. O médico ganha porque ele vai ter um outro grupo de pessoas atendendo seus pacientes de uma maneira mais completa. O dentista ganha porque ele passa a fazer parte de uma equipe multiprofissional de atender os pacientes. E principalmente o paciente ganha, porque ele é o cara que vai ser mais beneficiado dessa parceria, porque ele vai ser atendido de uma maneira mais completa, mais global. Então, outro ponto é que isso gera economia. Quer dizer, isso é que os planos de saúde não entenderam ainda, que os governos não entenderam ainda. E aí não estou falando de política, eu estou falando de governos municipais, estaduais, federais. Você tratar a periodontite, você reduz o custo do diabético, você reduz o custo. Tem um trabalho feito nos Estados Unidos com 144 mil pacientes. E eles mostraram que quando você tratava a periodontite na grávida, no diabético e na doença cardiovascular, você reduzia em torno de 15% do custo médico daquelas. Nos Estados Unidos tem, isso não é de hoje, isso não é novo, tá? Isso é de 2006. Em 2006, um professor americano, Genco, ele falou que os planos de saúde lá, eles já pagam. Você está grávida, vai tratar com periodontista. Você é diabética, vai tratar com periodontista. Eu pago, plano de saúde médico, pago o tratamento de vocês, o tratamento periodontal. Eles não fazem isso porque são bonzinhos. Eles fazem isso porque eu pagando o tratamento periodontal, que é barato, eu reduzo o custo médico. Então, em 2 anos, parece que eram 15 bilhões de dólares dessas companhias economizar. Talvez a gente só vai conseguir provar isso quando mostrar em números mas já financeiros, né? Mas já existem, não aqui no Brasil, mas já existem, pelo mundo já existem essas. Tem um artigo no The Economist, que é uma revista de economia na Inglaterra, que fez um trabalho sobre isso e mostrava que se você prevenisse gengivite, prevenisse periodontite, tratasse periodontite, você economizava na Itália 30 bilhões de euros em 10 anos. Isso tudo é só por conta da adequação do meio bucal. Só. Barato. Você tratar a periodontite, raspagem de suco, uma escova, uma pasta de dente, uma curetinha e uma caneta. E essa é a questão também, né? Aqui no Brasil a gente quase não tem informações. É igual a questão das mulheres grávidas, né? Que é bom elas tratarem
durante o segundo trimestre, se eu não estiver errada, né? Durante a gravidez, para poder evitar doenças até mesmo pro neném, né? E assim, muitas mulheres não procuram, não sabem dessa informação. Às vezes tem até o mito, né? Quando tá grávida não pode ir ao dentista. Isso É um verdade. mito, né? Isso é verdade. Então, o próprio dentista às vezes fica com medo de tratar Fica com grávida. medo. Não tem que ter medo, É não tem que ter verdade. medo, trata. A partir do primeiro trimestre, né? Do segundo trimestre para cima, não pode tratar. Aliás, medo a gente não tem que ter de tratar nada, né? A gente Nada. tem que ter cautela, cuidado Exato. a base. Mas o paciente, ele precisa do tratamento, ele tem que ter o tratamento, ele precisa, ele precisa. e a gente tem que achar o meio de se tratar esse paciente. Então, não tem que ter medo de tratar grávida, não tem que ter medo de tratar hipertenso, não tem que ter medo de tratar diabético. Diabético. Não tem. A gente sabe tratar isso tudo. É o mesmo tratamento, não muda nada. Barato E eficaz. e eficaz. E reduz custo. Nós, então, no Brasil, que é um país que precisa de dinheiro, né? Se a gente economizar um dinheiro para investir em outra área, perfeito. Nós poderíamos até já começar a pensar já numa integração entre as faculdades, né? A própria medicina encaminhando os pacientes que são atendidos pelos seus acadêmicos para os acadêmicos de odonto, né? Seria já começar... Esse é um sonho de consumo. É um sonho, esse né? É um sonho de consumo. De você botar, imagina botar a medicina, uma disciplina de odonto. Pois é. Né? E trazer o pessoal da medicina também para ver a realidade da a gente odontologia. está tentando isso aqui no Pedernet. Vamos começar a sonhar, né, professor? Mas a gente está começando a fazer um pouco dessa parceria em algumas áreas. Mas se isso pudesse ser estendido para todo o hospital, era perfeito, né? Isso era Essa integração. Era um mundo perfeito, da gente poder ter essa integração mais eficaz, né? Porque muitas das vezes eu escuto, vamos fazer algo interdisciplinar, mas às vezes as pessoas confundem. Acho que cada um vai fazer o seu, nem conhece o outro, não passa nenhuma informação, simplesmente como se eu pegasse aquele paciente, dividisse ele em pedaços e falasse, a boca é sua, o rim é do outro, o coração é do outro. E a gente precisa entender que são ligados, né? Então tem que ter a mesma conversa, tem que ter a mesma parceria, o prontuário único, talvez. É uma coisa que a gente, quem trabalha em posto de saúde, o prontuário não é único, né? Aqui está querendo já existe prontuário na medicina para o médico, mas a gente está querendo colocar o odontológico, né? Isso já está em fase final de arranjo. Não é possível que daqui podia estar, mas vamos dizer, ano que vem é bem possível que esse nosso prontuário odontológico esteja integrado. Vamos ver se a gente consegue. Maravilhoso. Vamos falar agora um pouquinho também de caminho acadêmico, né? A valorização docente. Aproveitando então para parabenizar todos os professores que cumprem essa nobre tarefa de educar, né? A educação ela tem que ser transformação e todo professor precisa ter esse zelo com o seu aluno, né? Ser professor é um ato de coragem e de amor. Ensinar e acreditar que o conhecimento transforma. Professor, há quanto tempo o senhor atuou como docente? Precisa dizer mesmo? 40 ir. anos. Esse ano faz 40 anos. Entrei aqui em 85. Concurso em 1985. Na UERJ eu estou há 50. Eu entrei na medicina em 75. Como professor desde 85. Então 40 anos. Mas olha, você olhando para trás, parece que quando você olha para frente, 40 anos parece uma eternidade, né? Mas 40 anos é só um eu pedacinho. sei, mas parece, né? Quando eu fui para a Suécia, eu fiquei 5 anos. Quando eu fui por 5 anos, quando eu voltei, 5 anos passaram num tapa. Quer dizer, 40 anos, foi um período fantástico. O UERJ é uma mãe. E como foi assim, largar o Brasil o em UERJ busca é a PUC, de... eu não posso deixar a PUC também. A A PUC eu estou indo desde 98 que eu fui para a PUC. Porque a especialização da PUC ela não funcionava lá, onde é agora, na Marquês de São Vicente, no final da Marquês de São Vicente. Era ali perto do Colégio Santo Inácio, em Botafogo. E aí fecharam ali e levaram lá para Gávea, mais próximo da sede principal da PUC. E aí ali eu comecei. Então, desde 98 eu estou na PUC também. Então, lá já são 27 anos. 40 aqui e 27 anos na PUC. Você tinha perguntado o que era?
E agora? E agora? Oi, meu Deus, esse negócio de 40, assim. Não, mas então, o que eu estou dizendo, acontece, mas os dois ambientes foram muito, cada um com as suas particularidades, né? Lá é só especialização. Aqui tem mestrado, doutorado e graduação, mas são sempre os dois locais. Dar aula é muito bom. Dar aula é uma experiência. Eu até escutei, não sei se é verdade ou não, mas que a PUC o ano que vem já está com odontologia. Eu vi já alguma coisa, mas também medicina, não sei. tem medicina. Medicina que ela foi autorizada então... a propor o curso. Então acho que isso, vamos ver, eu torcer para que saia esse curso de medicina. É um sonho antigo da PUC, vamos ver se ela consegue. É uma instituição muito referenciada, muito reverenciada, né? Eu diria que dentro das particulares é a opção número 1, né? Sem Sim. nenhum demérito nenhuma, mas eles são muito sérios. Eles são muito sérios. Prezam muito pela qualidade. Então, tomara que saia o curso. Eu acho que vai ser um belíssimo curso de medicina. Quem sabe lá na frente, precisamos de depois cursos, da né? medicina, Mas cursos com qualidade, né? Quem sabe depois da medicina abrindo, quem sabe a odonto não pode vir atrás. É a área de saúde, né? Então, mas agora eu lembrei que aí já passou, né? Desculpem aí, a idade também é uma hora que... eu não sei porque a gente tem uns flashzinhos e apagam, né? E quando o senhor foi para a Suécia, como que foi largar tudo aqui? Manteve algum vínculo? Porque naquela época não tinha, igual hoje, a gente tem uma rede social, WhatsApp, né? Era o quê? Carta, MSN? Né? Carta? Não, tinha MSN. Era MSN, não? Carta e telefone. Era carta e telefone. Bip, né? Nada de... Era carta, eu fui em 88, 1988, e era completamente diferente, né? Óbvio. A facilidade que a gente tem hoje, eu fui ter contato com o computador lá. Era um Macintosh pequenininho, foi a primeira experiência com o computador foi lá. Quer dizer, aqui a gente não tinha computador, né? Naquela época, né? Então foi uma grande... E a grande coisa impressionante lá é a capacidade que eles têm de pesquisa, de pensar cientificamente, sabe? De ter material, você pedir um material, eles na hora compram logo. Não tem quase igual. Então, quase igual. Então essa foi uma grande experiência, né? E é uma coisa que me impressiona, a confiança que eles tinham. A gente lá tinha chave da faculdade, chave da biblioteca. Então, se eu quisesse no fim de semana, eu pegava a chave, ia até a faculdade, abria a faculdade, abria a biblioteca, pegava o artigo, tinha chave, era xerox, máquina de xerox ainda. Então, chegava lá, tirava o xerox e voltava para casa. Quer dizer, a confiança que eles têm na gente, que eles tinham na gente, tem na gente, é muito grande. E o contato com a família? O contato com a família era telefone, e era caro, não era barato, né? Então não era uma coisa frequente, e carta, né? Muita carta. Era o momento de esperar carta. De amigos, acho que amigos é diferente dos Estados Unidos, que é mais perto. Suécia, eu tive 2 amigos que foram. A família foi. A família ia mais ou menos nas férias grandes, eles iam para lá. Meus pais e minha irmã foram muito. Mas amigo, né? Então foi. Mas a gente aproveitava para viajar, né? Nas férias a gente viajava muito, isso foi muito bom. A gente conheceu quase que a Europa toda nisso, né? Mas por um outro lado teve um sacrifício, né? De abrir mão da família perto, dos amigos. É um sacrifício. Não é uma coisa simples, né? Você mudar de país, é outra cultura, é outra... Mas eu fui casado, quer dizer, isso ajudou muito. Teve apoio, né? Teve apoio, quer dizer... E a família, mal ou bem, a gente sempre estava presente. Mas não é a mesma coisa, né? E você se impor lá fora, né? Você tem que mostrar serviço, você não pode... Você não pode baixar a cabeça. E não é nem só baixar a cabeça, você tem que mostrar serviço, você tem que trabalhar mesmo. Então você tem que mostrar que valeu a pena eles te receberem. Então, isso foi... Mas eles também são reconhecidos com isso. Então eles sempre foram muito gentis. Joguei bola lá num time, em 2 times de suecos. Amadores, né? Óbvio. Professor, agora sim, a gente dividiu um pouco meio que em módulos, né? A gente vai chegar tá quase finalizando, mas
um módulo que fala sobre o lado humano do mestre, olha. Então agora, professor, num momento assim mais leve, se o senhor fosse um sabor ou em um lugar, quais seriam? Sabor. Não é comida, né? Sabor, né? Ah, sabor. E... Sal. Sal? Sal. Para temperar, dar gosto, Pra tudo, né? Para dar uma comida insossa não vale, né? Não tem graça. Então é dar sal para poder valorizar as comidas, valorizar as pessoas. Acho que é uma coisa que eu gosto muito, prezo muito, é valorizar as pessoas. Acho que a gente vive em uma sociedade, então a gente nunca pode, a gente tem que sempre acolher, né? Já falamos lá no início, né? E o sal acho que ajuda isso, ela valoriza, dá sabor às pessoas, então valoriza essas pessoas. É verdade, o sal ele faz falta, ele... Sem sal não tem graça. Sem sal não tem nenhuma. Eu adoro sal, então sal é... E um lugar. Um lugar. Não tem um lugar muito especial, não. Eu gosto de praias, serra. Agora você vai ter que escolher um. Aí, escolher o sal. A serra. A serra. Talvez um pouco mais de tranquilidade. O mar eu tenho aqui no Rio. Qual a comida que traz boas lembranças para o senhor? Agora vamos ao seu lado humano, para mostrar que o professor é normal também. Bacalhau. Olha aí. Bacalhau, adoro bacalhau. Adoro bacalhau. Uma vez que eu fui para Portugal, comi bacalhau todo dia. Isso aí. Pena que a gente não, aqui no Rio acaba que não come tão frequente, né? Mas bacalhau é uma delícia. E sem contar que é caro. Né? Aqui é caro, né? Então, ainda bacalhau. tem isso, Bolinho de bacalhau. Bacalhau. Qualquer tipo de bacalhau eu gosto. Na verdade, a gente está trazendo isso para mostrar que por trás do professor, do doutor, do mestre, a gente tem pessoas, tem um ser humano, né? Sim. Com gostos, com opções, com tudo diferente. Amantes do futebol. Olha aí, a gente nem perguntou isso, qual time? Tricolor, o time ninguém sabia, né? Mas, Tricolor, coração. E eu gosto muito de um texto do padre Fábio de Mello, que ele fala sobre o gosto da laranja. Então, que o professor ele chega num dia e ele tem que descrever o gosto da laranja na redação de escola. E ele pega, ele lembra de tudo que a laranja lembrava, mas no final ele escreve. Sobre o gosto da laranja eu não sei escrever, eu só sei sentir. E é muito interessante, né? Às vezes tem coisa na vida que a gente não consegue descrever, mas a gente sabe sentir, né? A gente não consegue às vezes botar no papel. Então a gente falou, vamos perguntar pro professor o que ele... A gente pegar um pouquinho da sua essência, né? Da sua definição, né? E falando nisso, né, nosso outro tópico é uma homenagem aqui muito especial aos profissionais da saúde que falamos todo hoje, né? Amanhã, dia 18 de outubro, nós vamos celebrar o Dia do Médico. E no dia 25 de outubro, nós vamos celebrar o Dia do Dentista. Por isso que nós, inclusive, escolhemos o professor. Na hora de nós queríamos um professor que pudesse nos responder as duas de uma maneira assim, dentro desse mês de outubro, que é um mês tão especial para os profissionais de saúde, né? E também lembramos do Dia do Professor, que é o símbolo de dedicação e do poder de transformar a vida das pessoas. Quero agradecer em especial a Cris por toda a oportunidade que ela me deu e por estar aqui com o senhor também aprendendo bastante. Obrigado a vocês. Professores, médicos, dentistas, cuidadores, né, que compartilham essa mesma missão, que é curar, ensinar e transformar. Então, nós queremos dizer que, assim, é algo muito especial. E nós gostaríamos que o senhor deixasse, então, uma mensagem agora para aqueles que pretendem ir para a medicina, para aqueles que pretendem ir para a odontologia e para aqueles que pretendem ficar na docência, na pesquisa. Já que o senhor consegue unir todas essas coisas em uma única pessoa, qual seria a mensagem que o senhor poderia deixar? Eu acho que fazer com paixão tudo que vocês façam. Nunca deixem. Fernando Pessoa fala uma coisa interessante: sejam sempre intensos, sejamos sempre intensos. Eu acho que a gente tem que ser intenso, né, em tudo da nossa vida, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, seja com os amigos. Intenso, não é para ser morno. Não é para ser sem sal. Não é para ser sem sal. Sejam intensos e vivam da melhor maneira. A vida já não é uma coisa simples, né?
vão ter dificuldades, mas a gente acreditando na gente, acreditando que a gente está fazendo, e aí eu acho que a gente tem que fazer, por isso que, voltando lá atrás, quando eu saí da medicina, porque eu não gostava tanto, eu não tinha tanta paixão pela medicina, então por isso que eu fui para o odonto, porque ali eu consegui minha paixão. Então acho que achar paixão e ter certeza, nós não somos corredores de 100 metros, nós somos maratonistas, então nosso sucesso nunca vai ser em 1 ano, 2 anos, é na vida. E para isso você tem que ser coerente a vida inteira, porque você só vai acrescentando, né, valores à sua vida. Então, acreditem em vocês, sejam constantes, estudem, não tem jeito, não tem jeito. Né? A graduação acha que vai terminar quando... Tem muita coisa para tem rolar muita ainda. estrada, mas isso faz parte. Não é garantia de sucesso total, mas se você não estudar, pior ainda. Então estudem. Estuda até hoje, né, professora? Estamos tentando, né? Então, quer dizer, eu acho que então é isso. Sejam apaixonados, persistentes, nós somos corredores de maratona, né? E estudando, e sempre acreditando que você está fazendo o melhor possível, e em algum momento vai aparecer, vai surgir, vai dar certo. E a gente tem que procurar isso. E acaba que Felicidade. o caminho vai abrindo portas, né? Durante a sua trajetória, durante o seu desempenho, a energia que você coloca numa coisa, querendo ou não, o tempo vai Perfeito. Vai vir, né? vir. Vai ver o Por aí. resultado. A energia que você está colocando, em algum momento vai Vai ter. florescer, vai aparecer. Então acho que isso é uma boa. A gente tem que ser fiel. Acho que quem tem essa fé, eu esqueci de falar, você é perseverante na fé também. Eu acho que isso faz parte da pessoa. Eu acho que seja intenso na fé. Acho que qualquer que seja a fé, cada um tem sua, né, seu caminho, sua religião, mas que sejam intensos nessa tua opção. Acho que ela ajuda muito na formação da pessoa, na maneira que você enfrenta a vida. É Eu acho que independente, né, da religião, independente da religião. mas você tem que ter alguma coisa que você acredita. acho. Segure, né? Senão, É. se não tiver Cada um tem sua fé, fé. a cada fé um tem move sua- montanhas, né? Eu acho. Então acho que essa. Acho que estava esquecendo também, a intensidade tem que ser na fé também. Aí eu não esqueci, eu ia até falar, porque o professor Henrique, seu Sim. grande amigo, né? Hoje ele não está aqui, mas fica um beijo também para o Henrique. E aí ele sempre fala, eu quero falar com o professor Fischer. Calma que domingo ele está na missa. Ele vai na missa todo domingo, não é? Todo domingo a gente se encontra. E todo domingo a gente se encontra na missa. verdade, Então eu já sei que os é dois verdade. são Lá na PUC. na Lá na PUC, PUC. que ele fala, né? Então, assim, sem dúvida, eu acho que a fé, ela transforma a gente, né? A fé é justamente quando você não tem mais aonde se segurar, você tem a fé. Sim. Então, a fé é a segurança onde não existe o apoio, né? Onde você vai simplesmente acreditar e confiar, né? Perfeito. Professor, nossa profunda gratidão, né? Por essa conversa inspiradora. Falamos que ia ser bem rápido e a gente já foi ultrapassando Você me enganou, aqui, né? né? Te enganei. Falei, professor, 10 minutinhos só aí, os 10 minutinhos. Mas Não, foi conversar com o agradável. senhor é uma delícia, né? Você sabe disso. E não tem como, em 10 minutos a gente não conseguiria falar mesmo. Então, a gente quer muito agradecer esse compartilhamento, né? Agradecer a sua casa, a professora Isabel, que nos cedeu, o Paulo, que tem sido um grande apoio, o pessoal que assiste, né? O Teleodonto, os meninos aqui, né? Que estão aqui, Ana Clara, né? E agradecer muito carinho mesmo, que vieram aqui nos ajudar. Perfeito. E estamos aqui, então, agradecidos. Obrigado a senhor. vocês. Foi Obrigado. uma honra dividir com vocês esse espaço. Quero agradecer a vocês dois. Aprendi muito aqui com vocês. E eu trouxe uma lembrancinha de agradecimento do dia do professor de Olha aí. Muito obrigado. Aproveita e entrega a nossa caneta. Pô, mais um chocolatinho. Obrigada. Ô, chocolate. Você nota Eu sou 10. chocolatra. Eu sou Também é, chocolate. então. Muito obrigado. Essa é a nossa marca aí do nosso Maravilha. segundo Parabéns. episódio. Obrigado pelo Ó, carinho, pela conversa, que saiu muito fluida, né? Foi muito Pois é, bom. foi Muito bom, obrigado. né? Foi gostoso, assim, natural. A gente está aprendendo, nós somos Sucesso. amadores, nós Hein? somos Você já é sucesso. Ela não sou nada, só falta muito, mas
Mas a gente corre atrás, Tá. né? A linha é reta, né? E aqui, sempre bem-vinda, porque o UERJ, a Isabel abre as portas pra gente, a professora Isabel. Não, quem não conhece a UERJ, agora eu vou fazer uma propaganda. Quem não conhece está perdendo, né? Porque não teve nenhuma vez que eu viesse aqui e que eu não me sentisse totalmente em casa e Eu bem sou parcial. recebida. Eu sou parcial, tá? Entendeu? Então eu sou uergiano e tuquiano. É, Então, como eu não sou da casa, então eu posso falar pode com falar. propriedade, né? Isso. Sem dúvida, a gente tem um reconhecimento enorme e um orgulho, né? De ser brasileiro e de estar no estado em que tem uma universidade que representa a educação de uma forma assim tão exímia, né? Eu acho que a UERJ, ela representa tudo pra gente, assim, de bom, de esperança, de reconhecimento. Então, o UERJ, o FRJ, todas as outras universidades, cada uma a à sua Universidade maneira. Veiga de Almeida, Exatamente, a cada uma Unigas, tem que eu sua- estou ali junto, sua- então eu vou sempre... sua personalidade. E o que Cada um- fazem Verdade. os locais são as pessoas, né? Então, de qualquer forma, todo lugar vai ser especial da forma que Isso. você se dedicar. Isso é uma verdade. Isso é uma Verdade. verdade. A UANI, se aí, ó, sobressaindo cada dia, né? Então, a você ouvinte do Odonto, né, o nosso agradecimento muito especial. Desejamos que este episódio possa te inspirar a cuidar e aprender sempre, né? Mais uma vez, obrigada a todos e aguardamos até o nosso próximo. Um beijo para vocês.